Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 2 de maio. Agora na Espanha são 20 horas e 47 minutos, no Brasil 15h47 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que depois de esgarçar aqui as lowers da nossa banda, a gente chegou a dar um beijinho na antepenúltima lower e aí voou de volta para a própria VWAP semanal, que está nesse patamar de 28.650. A gente está um pouquinho acima, a 28.736. É a própria VWAP semanal que está segurando o corpo real desse candle comprador aqui no 4 horas. Se a gente pular para o diário, talvez hoje tenha sido o último candle vendedor, né, dessa corretiva da BTC. Se permanecer nesse patamar, o próximo, depois daquele beijinho que a gente deu na base dessa cunha triangular na agulhada do dia 1º de maio, hoje provavelmente talvez seja o último candle vendedor. Se permanecer nesse patamar, a gente vai desenhar um doji ou talvez um candle levemente comprador amanhã, que vai voltar a estressar a aresta superior dessa cunha. Como a gente está se aproximando rapidamente da nuvem aqui na projeção e justamente transitando por cima desse setor mais espesso da nuvem, o ativo, no caso a BTC, fica sujeito àquela repulsa magnética, como só ia acontecer quando a gente transita por cima desse setor mais espesso, como aqui, ó. E é muito provável que isso aconteça novamente. A gente está transitando por cima desse setor mais espesso, então é muito provável que a gente agora teste a aresta superior para romper de forma ascendente e buscar o nosso alvo em 36 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada continua com uma belíssima espessura. No intraday, a BTC tá um reloginho. Olha aqui o meu indicador Binance Future aqui, ó. Desculpa, o Lianov Future. Aqui, ó. Esse aqui é o meu indicador que prognostica a movimentação dos próximos 50 candles nos 5 minutos. Vocês vejam que a gente está desenhando uma canaleta virtual de alta aqui no meu indicador. Para ter acesso a ele é só assinar o Clube Ouro e a gente libera o acesso pelo usuário do assinante na TradingView. Agora eu vou inibir o meu indicador só para deixar a banda, para a gente ter uma noção exata dessa movimentação. Vou inibir aqui o Lianov Future. Vocês vejam que a gente está estressando aqui as uppers. Só que se a gente olhar em perspectiva, agora eu vou pular para o gráfico de 6 horas, a gente ainda teria como resistência a própria a linha superior da banda de VWAP mensal, que está em 28.980. Se romper, aí vai buscar facilmente o patamar da própria VWAP do mês passado, que está em 29 mil dólares. Voltando para o intraday, hoje todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no lucro, no gain, com lucro no bolso dos assinantes. A BTC foi um reloginho durante a madrugada, era amanhã aqui na Espanha, madrugada aí no Brasil, batia na lower, voltava para VWAP, batia na upper, voltava para VWAP. Aqui deu 2 ou 3 sinais no copy trade, mas aí quando a gente beijou aqui a lower, já era começo da manhã aí no Brasil, aí eu ofertei o sinal na sala, o sinal foi VET USDT, fechou rapidamente, e os sinais no copy trade todos fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a Coinbase lança oficialmente uma plataforma para investidores institucionais não americanos nas Bermudas, e os Estados Unidos continuam expulsando a indústria cripto da sua jurisdição. E a deputada britânica Lisa Cameron ela afirma que pessoalmente não possui investimentos cripto, mas o Reino Unido não pode ficar atrás da União Europeia, já que com o Brexit o Reino Unido ficou fora da União Europeia, e o fato é que agora eles precisam criar dentro do Reino Unido um marco legal criptográfico, sob pena de toda essa indústria ficar na União Europeia e o Reino Unido perder a condição de hub criptográfico, que é o que essa gestão estava perseguindo. Ela disse que é a favor da regulamentação cripto, mas com proteção aos investidores. É o que toda jurisdição pretende. E a Poloniex, do Justin Sun, concordou em fazer um acordo com o regulador norte-americano, a agência responsável por ativos estrangeiros,
e pagou 7,6 milhões de dólares e encerrou uma investigação. Na seara geopolítica e finanças internacionais, temperatura máxima, horas antes da reunião do Fed, que deve aumentar a taxa básica de juros em 0,25%, 25 pontos percentuais, ou 0,25%. O fato é que as ações dos bancos de médio e pequeno porte desabaram, as ações do PacWest e o Western Alliance desabaram. O fato é que isso coloca muita pressão nessa reunião do Fed. Na véspera da decisão do Federal Reserve, várias paradas de volatilidade quanto aos ativos da PacWest Bancorp e Western Bancorp foram vistas como perturbadoras, e muitos desses bancos de médio e pequeno porte estão com seus ativos todos aprisionados naqueles títulos que pagam juros irrisórios nominais e juros reais negativados. Agora, com a entrada da Apple através do app Apple Card, ficou violenta a briga pelo dinheiro dos depositantes, já que a Apple está pagando praticamente o mesmo valor da taxa básica de juros, algo que esses bancos não podem pagar, justamente porque os ativos estão aprisionados lá naqueles títulos onde a taxa era quase zero. Ou seja, é um problema para o Fed. Se o Fed abrir aquela conta contábil ad infinitum para salvar o sistema bancário, é muito bom para a BTC. E a crise bancária regional nos Estados Unidos só está esquentando. Segundo analistas, o comitê do Fed muito provavelmente deve dar porque eles aumentam a taxa e depois tem um discurso do Jerome Powell. Muito provavelmente o discurso vai ser no sentido de que deve ser o último aumento, justamente porque, a continuar nessa toada, o sistema bancário de médio e pequeno porte nos Estados Unidos vai colapsar. E agora surge um questionamento jurídico sobre a constitucionalidade do limite do endividamento público norte-americano. Alguns funcionários pertencentes a alto escalão do Departamento do Tesouro e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão defendendo que impor um limite ao endividamento e depender do Congresso norte-americano, já que a Câmara Federal, controlada pelos republicanos, está criando uma série de percalços para autorizar esse aumento no endividamento, e com a ameaça dos Estados Unidos entrarem em calote, em default, no dia 1º de junho, alguns altos funcionários estão defendendo que esse limite seria inconstitucional. Segundo eles, a 14ª emenda diz que a validade da dívida pública dos Estados Unidos, autorizada por lei, incluindo dívidas contraídas para pagamento de pensões e contrapartida nos gastos em favor da segurança nacional, não pode ser questionada. Ou seja, isso seria como um cheque em branco para a administração pública se endividar o quanto quiser. Se esse entendimento for avalizado pela Suprema Corte, o que não é tão insólito assim, dada a emergência da situação, aí sim a gente vai ver a BTC explodir, porque o endividamento vai crescer ad infinitum. Hoje, para eles emitirem mais títulos, aumentando o endividamento, eles teriam que esperar a autorização do Congresso, e a Câmara Federal está ali naquele vai não vai, justamente porque os republicanos estão barganhando e querendo garantias de cortes nos gastos, justamente para esquentar a corrida presidencial. Mas com esse questionamento jurídico, é possível que a Suprema Corte dê o aval para esse gasto ad infinitum. Vamos ver, para a BTC é muito bom, e a BTC nesse momento segue acumulando. Agora a gente está tentando superar a própria VWAP semanal, que está no patamar de 28.600 e pouquinho, o patamar atual. Se a gente conseguir transpassar, dada a extensão desse corpo real desenhado aqui no 4 horas, é bem provável que o próximo corpo real avance para cima da VWAP semanal e busque a aresta superior na altura de 29.700. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.